Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro, mais uma palestra virtual. E eu convido a todos para que nós possamos elevar o nosso pensamento no Mestre Jesus, implorar para que a sua paz se faça presente junto de nós, que o nosso bate-papo possa ser produtivo, que as ideias que eu separei, os temas que eu abordei, que possam trazer alguma mensagem, alguma reflexão para cada um de vocês, da mesma forma que trouxe essa reflexão para mim. O assunto que eu pretendo abordar com vocês hoje é sobre as primeiras lições de moral da infância da Revista Espírita de fevereiro de 1864, englobando também o Evangelho segundo o Espiritismo, englobando também o Livro dos Espíritos e falando um pouquinho sobre uma coisa muito importante, que eu tenho até um pouco de experiência nesta encarnação, que é a evangelização espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma frase de Kardec, onde ele cita Sócrates. Sócrates viveu 470 anos antes de Cristo. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. É muito parecido com uma frase de Paulo de Tarso, não é? Por que todo o bem que eu sei que eu devo fazer eu não faço, e o mal que eu não desejo fazer, eu acabo fazendo, né? Então, é uma reflexão. E aí, naquela época, Sócrates já percebia que as tendências surgiam ainda entre as crianças, e que, se você for analisar dia a dia, se você tomar o cuidado, né, de pegar um pedaço de papel e anotar as atitudes, as conversas do dia a dia de qualquer pessoa, desde a infância, né, até a sua idade adulta, a gente vai ver que tem realmente muito mais coisas que não deveriam ser feitas, muitas mais coisas que não deveriam ser ditas, né, do que aquelas que realmente precisariam. Isso nos mostra também que, de acordo com a escala dos mundos, onde dizem que a Terra está apenas um degrau acima, né, dos mundos selvagens, é a pura realidade ainda, né? Nós temos muita inteligência, mas infelizmente ainda não conseguimos usar a nossa inteligência para poder moldar, para poder trabalhar a nossa moralidade. No Livro dos Espíritos, no capítulo que trata sobre a evolução, os Espíritos dizem que nós temos todo o conhecimento que é necessário para que nós pudéssemos evoluir. O que nos falta é a vontade. Não a vontade no sentido de desejo, porque o desejo de evoluir, o desejo de ser melhor, todos nós temos do nosso coração. Mas é a vontade no sentido de atitude. Quando nós, dentro do nosso trabalho, perdemos uma oportunidade de uma promoção, perdemos uma oportunidade de uma mudança de setor para um setor que é melhor remunerado ou que é um trabalho que nos agrada mais, e não temos a formação adequada, nós temos a vontade e nós transformamos essa vontade em um curso, em uma graduação, ou numa pós-graduação, ou num mestrado, em alguma coisa prática. E passamos um tempo trabalhando em cima daquilo para atingir o nosso objetivo. Mas com a nossa moralidade, nós usamos algumas desculpinhas, né, algumas muletas, né, que faz parte do nosso grau de evolução, que várias vezes eu já citei isso nas minhas palestras. Um dia nós conseguiremos, porque nenhuma folha cai da árvore enquanto Deus não quer, então a hora que Deus quiser nós vamos conseguir também, né, como se Deus tivesse, coitadinho, né, alguma participação nas falhas que nós cometemos, né. Ele sempre ilumina os nossos caminhos, nos dá força, inteligência, nos dá um corpo perfeito, e a gente vai estragando o corpo, vai usando mal a inteligência, e acabamos seguindo caminhos que não deveríamos seguir, mas, segundo Jesus, né, que somos livres na semeadura, porém somos escravos na colheita, fatalmente colheremos também os frutos de todos esses erros que nós cometemos. Na pergunta 383 do Livro dos Espíritos, foi questionado o seguinte: qual, para este, na verdade o espírito, né, a utilidade de passar pelo estado de infância? Resposta dos Espíritos: encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, esta fase da infância é uma fase em que os psicólogos dizem que somos um livro em branco, um caderno em branco, onde pode ser escrita muitas coisas.
Só que essas páginas em branco, com o passar do tempo, elas começarão, né, à medida que vão passando os anos, vai chegando a adolescência, a puberdade, então vão surgindo as nossas reminiscências, aquilo que nós já adquirimos de hábitos, de valores ao longo de diversos séculos. E todos esses novos conhecimentos, todas essas novas escritas, elas vão bater de frente com essas que nós já adquirimos nessa vida. Isso que os nossos pais, que os nossos evangelizadores, que os nossos amigos, que todos que colaboraram com a nossa educação de alguma forma, consciente ou inconscientemente, então as nossas tendências, elas vão conflitar com esses valores que nós adquirimos agora. Se adquirirmos esses valores e eles se tornarem referências sólidas, com certeza conseguiremos limitar, conseguiremos inibir essas más tendências e seguiremos um caminho melhor. Se por acaso as nossas tendências forem mais fortes do que esses valores, se não dermos importância a eles, então com certeza também não cairemos com a mesma intensidade nos mesmos erros, porque a cada oportunidade nós vamos nos tornando, eu não diria se não melhores, mas pelo menos menos ruins do que éramos na oportunidade anterior. Mas com certeza recairemos nos mesmos erros. No Evangelho, ainda tem uma parte que ela fala de uma fala de Jesus: digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo 13, e é uma situação também, é uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta referência, né, se a criança é um livro em branco, e se a criança ela é uma oportunidade dela refletir, dela aprender, porque ela não tem nada. Então, como pode, se ela não tem nada, ela ser a referência para que nós possamos entrar no reino de Deus, se não tivermos a mesma a pureza da criança? O que Jesus diz aqui não é com relação aos hábitos, aos costumes, às coisas que ela guarda, mas sim com relação aos pensamentos, aos pré-julgamentos que a criança não tem. A criança, ela não guarda a mágoa do coleguinha por causa de alguma coisa. Ela brigou, dali 5 minutos já está de novo brincando com o mesmo colega. No dia seguinte ela já está brincando com as mesmas pessoas. Então a criança, ela tem essa inocência. A criança, ela não beija um adulto mais bonito ou o adulto mais feio. Ela não beija o adulto mais velho ou o adulto mais jovem. Ela beija aquele que ela sentir com sinceridade que realmente tem algum tipo de carinho por ela. Bom, na explicação, na sequência do Evangelho, está assim: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E as crianças, muitas vezes você tem um carrinho, só que esse carrinho assim, ele tem uma porção de detalhes, as portinhas abrem, o motor aparece, e é um carrinho, sei lá, de R$200. E você tem um outro carrinho de plástico fraquinho, mas ele é bem grandão, e ele custa R$10. Se você mostrar para a criança o brinquedo, ela vai olhar e não vai estar preocupada com o valor de cada um deles. Ela vai estar preocupada com aquele que ela puder brincar. E é provável que ela prefira o grandão. É provável que ela prefira o maior, porque aquilo vai impressionar os olhos dela. Ela não tem os valores que nós ainda estabelecemos, né? De olhar, você olha um celular de R$1.000, um celular de R$500, e você já cobiça o celular mais caro, porque ele tem mais recursos, né? Com certeza o preço maior, na maioria ou em grande parte das vezes, significa mais recursos, significa maiores facilidades, maior beleza e assim por diante. Alguma coisa que vai nos agradar de alguma forma. E a criança não, a criança tem essa pureza, ela não tem esse pré-julgamento em relação a ninguém, em relação a nada. Se ela gosta, é simplesmente porque gosta, e se ela não gosta também, é porque alguma coisa aconteceu que a desagrada. E ela não vai fingir. Nós ensinamos elas a fingirem, né? Mas ela, por natureza própria, não fingiria de forma alguma. E aí nessa revista espírita, né, Kardec diz o seguinte: parece que se toma, desde o berço, a tarefa de excitar certas paixões que se tornam mais tarde uma segunda natureza, e se espanta dos vícios da sociedade, então, que as crianças sugam com o leite. Então, pela convivência, as crianças vão aprendendo também. Se elas não têm outros valores para comparar, elas vão aprendendo. E aí, quando acontece num determinado momento que a criança revela esse conhecimento que ela adquiriu, e normalmente são aqueles que não nos agradam, né? Os que nos agradam, nós ficamos impressionados, né? Quando a criança faz ou fala alguma coisa que todo mundo fala, meu Deus, olha, você fala, meu filho, né?
Agora, se for o inverso, se todo mundo falar, Jesus, olha o que essa criança falou, aí você fala, gente, eu não sei onde ela aprendeu isso, né? Deve ter sido com essa molecada da rua, porque, ou na escola, que aqueles professores não fazem isso, aquilo e tal, né? Então, o que é bom, com certeza, é fruto da nossa descendência, e aquilo que é ruim, com certeza, aprendeu em algum outro lugar. Continuando. Por pouco, pois, que o germe das mais paixões aí se encontre, o que é o caso mais comum, tendo em vista a natureza da maioria dos espíritos que se encarnam sobre a Terra, não pode senão se desenvolver sob essas circunstâncias, ao passo que seria preciso tentar descobrir-lhe os menores traços para abafá-las. Se você já tem uma tendência, a criança já tem uma tendência de outras vidas, ela foi um alcoólatra. É lógico que esse espírito já vai trazer essa tendência, ela vai se revelar quando ele atingir a idade dos 16, 15 ou talvez até um pouco antes. Mas, se ela não encontrar o ambiente propício para que se manifeste essa tendência, a chance dela vencer esse vício, essa debilidade, vai ser muito maior. Então, com certeza, se nós conseguimos podar isso, se nós conseguimos tirar isso da criança, a possibilidade de que aquele ambiente seja propício para ela dar continuidade no seu vício, nós conseguiremos auxiliá-la. Ora, para os pais, onde estão os meios de se instruírem sobre essa parte tão importante de sua tarefa? Quem dá um manual dessas crianças para nós, gente? Para vocês que são pais, né? Quem que consegue esse manual de como lidar com cada um deles, com cada um desses espíritos? Se você tem 3 filhos, teria que ser 3 manuais diferentes. E se você tem 20, 20 manuais diferentes também, porque nenhum deles é igual. E qual de nós é treinado para isso? Temos algum treinamento a nível das reminiscências também, da mesma forma que as crianças elas manifestam as suas reminiscências a partir de uma determinada data, com certeza nós também já fomos pais milhares de vezes anteriormente, e como também fomos filhos milhares de vezes. E na base da tentativa e erro, aprendemos, acertamos, erramos, aprendemos novamente, acertamos, erramos, aprendemos novamente, e assim, indefinidamente, até atingimos a perfeição. É o objetivo de todos nós. Mas não há uma educação formal que nos prepare para isso. Nós nos preparamos para a profissão, nós nos preparamos para o esporte, nós nos preparamos para uma vida saudável através da alimentação e dos exercícios, mas não nos preparamos para uma coisa que 99% de todos os seres humanos passarão, que é pela oportunidade de ser um pai ou ser uma mãe e receber a responsabilidade de coordenar, de auxiliar um espírito a seguir um caminho melhor. E, não vamos nos envolver aqui com as provas e as expiações ou as afinidades, né, as antipatias inerentes a cada um. Vamos analisar um modelo mais simples, vamos dizer assim. Né? Então, essa dificuldade de nós trabalharmos, né, ensinarmos e orientarmos esses espíritos. Como que funciona o aprendizado? Nós temos diversas formas de aprender. Uma delas é a convivência com os pais e com os irmãos. O fato de estar presente num lugar, o fato de você só observar as coisas que acontecem, você já está aprendendo. Não aprendendo no sentido formal, mas você está observando atitudes, você está observando atos e palavras que você naturalmente vai repetir depois. Muitas vezes uma pessoa que a gente debocha do jeito de falar, da maneira de agir, sem querer a gente não acaba fazendo a mesma coisa que essa pessoa, porque você viu ela agir de uma determinada forma, num determinado momento, numa determinada situação. E quando surge um momento parecido, uma situação parecida para você, sem querer você acaba repetindo aquela mesma coisa. É mais ou menos como você ir trabalhar num veículo qualquer, com celular, né, com fone de ouvido ou ouvindo o rádio do seu carro, e você, antes de você estacionar o carro para você entrar no trabalho, você ouve uma música que você não gosta. Uma música chata, uma música que você não te agrada. Mas aquela música ela fica na sua cabeça e você está ali uma hora esperando alguém atender uma ligação sua e você começa a subiar aquela música. Puxa vida, essa música chata aqui. Aí na hora do almoço você está descendo para almoçar, para ir para algum lugar, no caminho você começa a cantar alguma coisa, aquela música de novo. Então a mesma coisa é o nosso aprendizado. O convívio com os nossos irmãos, com as pessoas da família, vão fazer com que nós assimilemos coisas que elas têm o hábito de fazer.
A convivência com amigos e outras famílias também vai fazer isso com a gente. Então a casa dos primos, a casa dos primos de segundo grau, dos avós e de tudo mais, todos esses ambientes vão nos ensinar coisas também. Vão fazer parte de todo esse processo de aprendizado, de personalidade que cada um de nós tem. A escola depois vai trazer isso de uma maneira um pouco mais formal. Então a escola vai transformar isso num modelo um pouco mais científico, né? Buscando a didática, mas nos preparando muito mais para um ambiente de trabalho, mais para uma vida profissional do que para a sua vida familiar, vamos dizer assim. Embora a escola tenha alguns valores também que eles abordam, né? Mas não vai fazer o papel da família de forma alguma. É ilusão nós acharmos que assim, é o papel do professor educar. O que o professor faz dentro da sala de aula faz parte do processo de educação, mas a parte que compete a nós, né, as orientações que têm que ser dadas dentro do lar, elas serão complementadas no ambiente escolar. Mas cabe a nós participarmos desse processo educativo. E depois, a vida profissional também vai nos educar. A vida profissional também vai nos ensinar alguma coisa. E as deficiências que nós tivermos do começo, quando nós ainda estamos na fase escolar, elas vão se refletir na fase profissional. Elas vão se refletir no relacionamento com os nossos amigos, vão se refletir no relacionamento com os nossos superiores ou com os nossos subordinados e assim por diante. Porque por mais que às vezes nós tenhamos feito uma faculdade sobre uma determinada área da economia, vamos supor que eu sou formado em administração, que você tenha estudado a administração. Por mais que você leia sobre liderança, por mais que você leia sobre responsabilidade, por mais que você leia sobre eficiência, eficácia, agora as palavras mais bonitas, né? Resiliência, empatia, então inteligência emocional, por mais que você leia essas coisas todas, elas só vão se transformar em conhecimento verdadeiro a partir do momento que você exercitá-las. Se você só leu isso nos livros, aplicar no seu dia a dia vai ser como se você estivesse aprendendo naquele instante, porque você ainda não internalizou aquele conhecimento. De que forma que a evangelização espírita ela conseguiria auxiliar para que nós tivéssemos essa criança, então, ela saindo entre todos esses aprendizados e ela chegando na fase adulta, melhor preparada para ser um pai ou uma mãe, melhor preparada para ser um chefe ou um subordinado, melhor preparada para ser um empregado ou um empregador, tanto para ser um diretor como para ser a profissão mais simples que houver dentro daquela empresa. Então, como preparar essa pessoa, né? A evangelização sozinha, com certeza, ela não tem essa capacidade. Ela é importantíssima nessa formação de caráter, né? Que todo esse trabalho é na formação da parte moral do ser humano. A parte intelectual é muito fácil de ser desenvolvida, mas a parte moral é muito mais complicada. E se ela for trabalhada desde a infância, e existem textos, não me lembro agora o autor, mas diz, né? Eduque a criança que assim não será necessário punir o adulto. Eu não me lembro, mas foi um cara inteligente que falou isso aí, com certeza não fui eu, né? Eu só estou repetindo como um papagaio aqui. E aí, a evangelização sozinha, ela vai trazer valores morais, ela vai trazer ensinamentos sobre o Cristo, os exemplos que Cristo nos deu e que com certeza vão ajudar as crianças a refletirem, mas nós colocamos normalmente as nossas crianças numa situação dúbia, vamos dizer assim. Por quê? Você fala para o seu filho assim, filho, você não pode beber. Você pegou ele pegando um golinho de cerveja de uma festa, sobrou uma latinha ou uma garrafinha lá que tinha um dedo de cerveja e ele foi beber. E você cai matando porque você quer educá-lo e você não quer que ele beba. Mas você faz essas coisas com uma lata de cerveja, com uma garrafinha na mão. Você briga com ele porque ele pegou um cigarro escondido para fumar e você briga com ele, usa psicologia antiga, mas eu não vou citar porque seria antiético, né, falar dessas coisas aqui da velha psicologia, né? Então você usa a velha psicologia, deixa umas marquinhas no bumbum dele lá, né? E aí após isso daí você vai fumar um cigarro para poder aliviar o estresse, para se acalmar. Então aquilo que nós ensinamos, que nós falamos que são valores verdadeiros, eles não veem como os valores verdadeiros nos exemplos que nós damos. Então assim, você fala para não brigar e você no trânsito xinga. Você fala para ele ser honesto e de repente você liga para o seu chefe e fala que não vai trabalhar porque você está doente, mas na verdade você só está com preguiça naquele dia e inventou uma desculpa. Então,
Aquilo que Jesus fez quando esteve aqui na Terra, né, ele transformou a vida dele somente em exemplos daquilo que é certo ser feito. E infelizmente nós ainda trabalhamos muito mais as palavras do que os exemplos. E os exemplos são mais fortes do que as palavras. E eu falo isso para vocês, né, depois ao longo dos meus 57 anos de idade agora, com um filho com 27, o outro filho com 24, uma filha com 18, né? Quantos exemplos eu deixei de dar? Tenho certeza absoluta que deixei também alguns bons exemplos, eu tenho certeza que todos vocês deixaram bons exemplos, mas muitas vezes, vamos dizer assim, é uma preocupação de você ser um bom exemplo na frente da criança, então você está ali, não fala um palavrão perto do seu filho. Mas a hora que você está com seus amigos no futebol, e aí eu já me incluo nessa, né? Me incluo dentro dessa, você acaba se tornando uma pessoa diferente. Quem já assistiu aquele desenho do Pateta, onde do Walt Disney, é muito antigo esse desenho, que ele vem dirigindo um carro sossegadamente na avenida, tudo tranquilo, nas ruas paralelas, aí ele vai entrar na autoestrada. Quando ele adentra a autoestrada, ele muda completamente de fisionomia. E aí ele se torna uma pessoa completamente o avesso daquele cara tranquilo. Xinga todo mundo, briga com todo mundo, quer dar fechada, quer agredir as pessoas, não quer ultrapassar de qualquer forma, mesmo sendo perigoso. Então ele se torna uma pessoa diferente. E aí aqueles que estão próximos nos assistindo, os nossos filhos, né, tudo aquilo que nós falamos para a nossa esposa ou para o nosso marido, tudo aquilo que nós falamos para o nosso pai ou para a nossa mãe, tudo aquilo que nós falamos para o nosso irmão, que é o tio dele, tudo isso aí ele vai guardando. Ele vai observando e ele vai criando o seu próprio caráter, copiando as coisas que nós fazemos. Então, se você xinga, fatalmente ele vai xingar também. E é preciso que nós tenhamos essa consciência de que nesse processo de educação, a repetição de comportamentos, ela acaba sendo mais forte do que as teorias sobre a forma correta de se agir. E as teorias que eu digo seria a gente ficar passando os ensinamentos de Jesus, de amor, de caridade. Isso tudo é importante, mas se você pegar o seu filho e se você participar de um grupo que entrega comida para moradores de rua no final de semana, uma vez por mês, a cada 3 meses, não importa. Então assim, você mostrar a vivência para ele. Se você for visitar um asilo, se você, sempre que alguém pede alguma coisa, uma criança, uma pessoa está na porta da sua casa pedindo comida e tem uma criança junto com ela. Então você chegar para o seu filho e falar, olha, você tem aquele monte de brinquedos lá, será que não tem um brinquedo seu que você não poderia dar para essa criança? Porque talvez ela não tenha brinquedo nenhum, e você, como você tem vários, será que você não poderia dar, repartir algo daquilo que você tem, né, com a pessoa, que é para você começar a tirar um pouco do egoísmo da criança, né? E um detalhe, né, no texto de Kardec, ele comenta até que algumas pessoas falam assim, filha, você tem tanto brinquedo, pega o mais velhinho, pega... Então assim, é como se você estivesse falando para a criança, pega o resto. Pega e doa aquilo que for porcaria, que não serve mais para você, né? É forte isso, né? E se a criança, de repente, né, você tem brinquedos lá, você comprou, e o último brinquedo que você comprou é caríssimo. Aí a criança vem e fala, então eu vou dar esse daqui. Aí vai falar, não, mas esse celular é muito caro, eu comprei para você, né? É muito caro. Mas você não falou para dar o presente para ele, alguma coisa, né? E tal, mas é complicado, né? Não vou dar o fim dessa história, né? Porque se algum de vocês vivenciar, vocês vão ter que escrever essa história e mandem para mim depois qual foi o grande finale dessa história. Mas nós nos preocupamos muito em preparar os nossos filhos para a vida material. E mesmo nós, espíritas, que sabemos que a vida material é passageira, mesmo nós espíritas que já lemos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que uma encarnação, ela nada mais é do que um nó numa linha infinita. Né? Imagine quantos nós que cabem numa linha. Mesmo nós preparamos os nossos filhos muito mais para a vida que ele está vivendo agora, do que nós preparamos ele para que o seu espírito tire dessa oportunidade tudo aquilo que ele precisa tirar de bom. Nós não estamos tão preocupados em moldar o caráter deles, mas sim em enchermos eles de informação, curso de inglês, curso de informática, curso de francês, curso de mandarim, atividades profissionais. Então faz Senai, faz Senac, faz a faculdade, termina o colégio. Então assim, nós estamos bombardeando com informação que vai tornar aquela pessoa um técnico muito bom. Mas não sei se essas informações tornarão ele um ser humano muito bom. É lógico que eu estou pintando um quadro muito extremista,
na maioria das vezes, eu diria assim, se nós fôssemos transformar numa porcentagem, eu acredito que nós teríamos um nível de acerto de 85% a 90%. Mas, infelizmente, não existe, nós não vamos ser pesados, vamos dizer assim, né? Se tivéssemos aquela balança do certo e errado, não haveria como a gente chegar perante Jesus e dizer, olha, eu só cometi 10 faltas e tive 90 acertos, né? Assim, um erro é sempre um erro. Nós estamos aqui para eliminar todos os erros. Nós não estamos aqui para eliminar apenas alguns. Não estamos aqui numa estatística de uma linha de produção onde 98% é considerado como tudo perfeito. Nós precisamos eliminar os 2%. A perfeição significa 100% certo. Não significa que nós atingimos 99,9, 99,8 ou 99,99999. Perfeição é 100% certo. Hoje, infelizmente, nós ainda nós não somos bons completamente. Hoje nós temos atitudes boas. Hoje nós dizemos que amamos os nossos filhos, e acho que é o maior exemplo de amor que realmente nós temos, e assim, esse sentimento pelos nossos filhos é o mais próximo do verdadeiro. Mas mesmo assim, ainda existem muitos casos onde, por uma desavença, por uma discordância de pontos de vista, muitos pais, muitas mães, elas acabam assim entrando num atrito muito forte com os filhos, às vezes colocam os filhos para fora de casa, ou mandam o filho para morar com outra pessoa da família, ou coisa parecida. São casos extremos, mas ainda acontecem. Então, se nós todos procurássemos, né, um olhar mais atento sobre cada uma dessas crianças que Deus colocou sob a nossa responsabilidade, e se pudéssemos assim, se pudéssemos não, porque poder nós podemos, mas se nós tivéssemos esse cuidado com a formação moral dessa criança, da mesma forma que nós temos com a formação material, vamos dizer assim, né, intelectual, com certeza nós teríamos um avanço maior na participação da evolução desse espírito. E lógico, tudo aquilo que nós auxiliarmos para que esse irmão evolua, nós também estamos sendo beneficiados, porque aquilo que a gente ensina na prática significa que nós também estamos aprendendo. Então, essa reflexão, ela deve ser começada justamente na infância da criança. Nós não podemos continuar alimentando coisas assim como as festas, né? Os churrascos de família, os aniversários, né, dos parentes, e quando vem na nossa casa, quando nós vamos até a casa deles. Então, nessas oportunidades, gente, existem muitas coisas que nós ensinamos para as crianças e nós nem percebemos. Então nós ficamos contando piadas de negros, e aí nós ensinamos o racismo. Nós contamos piadas ou histórias engraçadas sobre nordestinos, sobre o caipira, sobre o dentuço, sobre o careca, sobre o barrigudo, sobre a mulher feia, sobre a mulher loira. E assim, cada vez que a criança ela se percebe dentro do modelo que nós criamos, você conta a piada do gordinho. Então todo mundo dá risada, é uma brincadeira. Mas para a criança, se ela é gordinha, ela é a piada. E aí, o que ela vai fazer se ela não for gordinha? Quando ela estiver na escola e ela vê a criança gordinha, ela vai contar a piada da criança gordinha. E assim, no começo, Jesus disse, né, que se nós não tivéssemos a simplicidade da criança, não entraríamos no reino de Deus. O que vai acontecer com a gente se nós pegarmos uma criança que tem a simplicidade e nós ensinarmos isso para ela? Que ela tem que tratar os negros de uma forma, os japoneses de uma forma, os japoneses, que ela tem que tratar os gordos de uma forma, os feios de uma forma, que ela tem que tratar os caipiras de outra forma, que as pessoas que falam de um jeito diferente de uma forma. Então assim, nós não estamos ensinando a igualdade e o respeito. Nós estamos ensinando de uma maneira que nós achamos que é muito inocente. E um detalhe, há uma palavra muito forte, né, que tem se utilizado muito, que é o chamado preconceito velado. Ninguém consegue se declarar, ninguém consegue não, muita gente consegue, é exagero da minha parte. A maioria das pessoas não declara os preconceitos que tem. Mas nos momentos de raiva, nos momentos de ira, nas situações em que nós somos tirados do nosso autocontrole, do nosso equilíbrio, nós acabamos revelando realmente quem nós somos. Nessas brincadeiras, nas chacotas que nós fazemos. E eu diria até que muitas vezes nós não temos esses preconceitos realmente dentro de nós. Mas talvez para nós a piada do gay, a piada do negro, a piada do nordestino, a piada do outro time de futebol não faça muita diferença. Talvez a gente não veja a maldade e a gente encare aquilo como uma brincadeira. Mas uma outra pessoa, ela pode não encarar da mesma forma.
ela psicologicamente ela pode se sentir ofendida e abalada. Então, se nós tomarmos esse cuidado de, próximos das nossas crianças, nós não tivermos essas atitudes, próximos das nossas crianças, nós agirmos sempre da maneira correta e quando nos afastarmos delas, continuar agindo da mesma forma. Não é você levantar a bandeira e começar a criticar todas as pessoas que fazem alguma coisa do gênero. Você vai chegar no churrasco dos seus amigos e você vai levantar a bandeira lá do bonzão. Não. Basta que você não prolifere aquilo. Basta que, se o seu filho estiver participando daquilo, você aproveite a oportunidade e diga para ele depois, fala, meu filho, olha, essa brincadeira, a pessoa faz, assim, ela faz na inocência, mas existem pessoas que se ofendem com aquilo. Então, se você puder não fazer, é muito melhor. Se põe no lugar daquela pessoa. Imagina que alguém estivesse falando de você, porque você é careca, ou orelhudo, ou dentuço, ou você gosta de uma pessoa do mesmo sexo que você, ou você não tem o nível de instrução, ou não fala as palavras adequadas. Como você se sentiria se alguém fizesse aquilo com você? Então, nós precisamos tomar esse cuidado, nós precisamos participar dessa evangelização dos nossos filhos, porque esse é o verdadeiro evangelho. É aquele onde você ensina ele a tratar o semelhante como semelhante, por mais que ele seja diferente de você, não é? E quem é igual a quem? E aqui termina o nosso bate-papo. Espero que eu possa ter trazido a mesma reflexão que trouxe para mim, né? Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar a 27 anos atrás, com certeza, mesmo eu trabalhei 17 anos numa casa com evangelização, trabalho até hoje com evangelização espírita e assim percebi que cometi muitas dessas falhas no dia a dia por falta de observação, por ter um olhar, como disse Kardec, um olhar mais científico sobre essas situações e perceber como é importante a minha participação, não só naqueles que Deus colocou sob o meu teto, mas todas as crianças com as quais eu tenho contato. Se o meu filho não estiver presente naquele churrasco do futebol de domingo, mas tiver o filho dos meus amigos e eu fizer as mesmas piadas com eles, e o detalhe também, piadas que desrespeitam as mulheres, piadas que transformam as mulheres em objeto, piadas que incentivam os meninos a terem muitas garotas, a ser o garanhão do pedaço, todas essas coisas nós não queremos para as nossas filhas. Como nós podemos incentivar os nossos filhos a esse tipo de coisa? Será que você diria a mesma coisa das meninas? Você gostaria que a sua filha também tivesse diversos namorados, que ela namorasse com todo mundo na rua? Não é? Então assim, nós temos que tomar cuidado com esses pensamentos, com essas coisas, porque isso também é evangelizar. Respeitar o menino respeitando a menina e a menina respeitando o menino. Vão acontecer coisas maravilhosas com eles, como aconteceu conosco. A companheira que nós temos hoje, ou o companheiro que nós temos hoje, foi muito bom isso para nós, e vai ser bom para eles, mas desde que eles saibam exatamente respeitar os sentimentos e todas as situações que envolverem eles com outras pessoas. Deus abençoe todos vocês, e mais uma vez eu convido para que nós possamos elevar o pensamento no Mestre Jesus e pedir a sua presença na nossa vida, e que nós possamos a cada dia aprender um pouco mais, que possamos refletir sobre os nossos valores, nossos pensamentos e nossas atitudes, e que não percamos as oportunidades de crescer espiritualmente, praticando a caridade que Jesus nos ensinou e lutando para amar aqueles que estão próximos de nós, mas principalmente aqueles com os quais nós ainda temos algum tipo de antipatia. Graças te damos, Senhor. Fiquem com Deus.